Abençoe. Vamos ao texto bíblico? Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5. Dá tempo você compartilhar o link deste culto com algum familiar, amigo. É só colocar no YouTube PIB de Balsas, Primeira Igreja Batista de Balsas. Vai ter o nosso culto sendo transmitido ao vivo. Você pode compartilhar para que outras pessoas também sejam abençoadas. Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34. A cura de uma mulher enferma. Tenho mencionado esse texto em algumas mensagens. Hoje vamos pregar em cima, com base nesta palavra do Senhor. Marcos 5, de 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Vamos orar mais uma vez? Papai, estamos diante da palavra do Senhor, e por este momento tão sublime, suplicamos mais uma vez a superintendência, a direção absoluta do Teu Santo Espírito. Fala, papai, ao coração da Tua igreja, fala ao coração do Teu povo que está aqui sedento por ouvir a voz do Senhor. Supre, ó Deus, a nossa alma. Encontra-nos, ó Deus, e abraça-nos com a Tua graça e o Teu amor nessa noite. Suplicamos em nome de Jesus, amém. A cura de uma mulher enferma. Irmãos, o texto menciona o caso de uma mulher que entrou para a história e ficou conhecida simplesmente como a mulher enferma ou a mulher hemorrágica. Não sabemos sequer o seu nome, o texto bíblico não o menciona, mas temos pelo menos 3 importantes informações sobre ela. A primeira grande informação e importante informação sobre ela é sobre o peso do seu sofrimento. O texto deixa muito claro o peso do sofrimento na vida daquela mulher. Imagine o sofrimento dela. As leis cerimoniais do Antigo Testamento alcançavam ainda o período em que ela vivia. Quando você pega, por exemplo, Levítico 15, você vai perceber que uma mulher, durante o seu ciclo menstrual, durante o seu período menstrual, ela era considerada impura pelas leis do levirato. Lá no Levítico, as leis cerimoniais, rituais, litúrgicas, a mulher era considerada, então, impura. Naquele curto período, dentro de um mês. Se ela estava com aquele sangue jorrando ao longo de 12 anos, durante 12 anos, ela passou debaixo do estigma, daquela marca negativa de ser considerada uma mulher impura diante da sociedade. Era um fardo muito pesado que ela precisava carregar. As leis cerimoniais do judaísmo a tratavam daquela forma, e todos então encarariam daquela maneira. Ela não podia comparecer, por exemplo, a uma sinagoga, ela não poderia apertar a mão de um rabino, ela não poderia tocar ou ser tocada por ninguém. Quem o fizesse, automaticamente também seria considerado uma pessoa impura. O caso daquela mulher, a limitação física que ela possuía, ele chegou num ponto muito complicado, porque era um caso agudo
que estava ali meio que no seu ápice, estava no topo do desgaste físico, mas era também um caso crônico, porque era um caso que estava se arrastando há muito tempo. O texto bíblico fala literalmente sobre fluxo de sangue. Quando você vai para o texto grego, a expressão lá é pusei aimatos. Pusei aimatos. Ele é um sangue que está pulsando, que está jorrando. Aimatos foi quase transliterado para a língua portuguesa. Aimatos, hematos, hematologista. Pessoa que tem que tratar o sangue, vão dizer assim, vá no hematologista. É uma das áreas que ele vai cuidar. O fluxo de sangue, o pusei aimatos. Era um fluxo, era um tipo de corrimento. Era um corrimento, mas que não parava. Nada fazia aquele corrimento parar. Então imagine como que era para ela ter que se virar diante de uma situação como aquela. Não tinha as técnicas que se tem hoje, absorvente sofisticado, com aba, sem aba, com gel, sem gel, com perfume, sem perfume, era pano. Imagina ela ter que se virar com pano o tempo inteiro. Imagina o nível de inflamação que aquela mulher poderia estar sofrendo, de infecção, o desconforto. É desconfortável para ouvir. Imagine para alguém que estava vivendo debaixo daquela grande dificuldade, daquele grande sofrimento, pano, toalha ensanguentada, anemia, falta de energia, era o cenário, a cena de vida daquela mulher. Imagine como que isso afetou, por exemplo, sua relação conjugal, se ela fosse casada, a intimidade. Como é, meu Deus do céu, que seria a intimidade daquela mulher com o seu marido? Fez o que muito homem faz? A mulher adoece, abandona? Ou sequer pôde ter o privilégio de se aproximar de alguém, para ter uma relação interpessoal, afetiva, talvez conjugal. O quanto que as suas relações sociais foram afetadas, sua autoestima. Então, isso tudo aqui se estendeu, não foi por 12 horas, não foram 12 dias, sequer 12 meses, foram 12 anos. 12 anos é muito tempo. Em 12 anos acontece muita coisa. E como se não bastasse, de quebra, ela ficou falida. O texto diz no versículo 26 que ela gastou tudo o que tinha foi consumido na busca por tratamento, por restauração, por terapia, por cura, e sem sucesso algum, não teve qualquer melhora. Então aquela mulher, o texto deixa claro que ela carregava um peso e carregava um fardo muito grande. O texto que nós lemos dá então essa primeira característica, o peso do sofrimento. Talvez você ouça uma história como essa e diga assim, pastor, isso aí não é nada perto do que eu estou vivendo. Isso aí tudo é fichinha, porque eu também me tornei um colecionador de angústias, de amarguras. Pastor, eu carrego muitas cicatrizes. Eu e Deus, principalmente, sabemos tudo o que eu tenho passado, tudo o que eu tenho vivido. Dores, angústias, sofrimentos, aflições, situações as mais diversas possíveis. Às vezes parece que veio como que enxurrada e desagou sobre mim. E eu me sinto completamente soterrado. Eu me sinto completamente afogado no meio de tanta angústia, de tanta dor, de tanta aflição. E quando o sofrimento começa, o impressionante é isso aqui, parece que vem no efeito cascata, em cadeia. Uma coisa vai puxando a outra. Começa a desandar de um lado, parece que vai desandando em todos os outros lados. Sofrimento. E talvez dessa forma você possa olhar para essa mulher e conseguir se identificar. Pastor, não é um fluxo hemorrágico, não é um corrimento, não é sangue que está jorrando do meu corpo, mas são situações que eu considero até muito piores, porque bate numa porta, bate na outra, acabaram-se, esgotaram-se as minhas fontes, os meus recursos, não tenho resposta alguma. Me sinto alguém até, inclusive, antissocial, porque nem prazer de estar mais com as pessoas eu tenho. Me sinto um desqualificado, me sinto alguém despreparado, me sinto alguém indigno. Talvez as próprias leis locais me joguem para a marginália, me deixem no canto, me deixem de lado. E Deus sabe o quanto que esse fardo pesa. Se ela pudesse abrir o coração e falar para nós, ela poderia dizer, o que lhe doía mais? Era não poder se aproximar de alguém,
Era ser impura, era ver seu casamento, se fosse casada, abalada, ver a completa impossibilidade de se aproximar de uma pessoa ou simplesmente ver o sangue jorrando do seu corpo. Ela poderia dizer, porque cada um de nós sente a dor de uma forma, cada um de nós sente a dor de uma maneira, cada um de nós conhece o seu próprio coração e a sua própria alma. Assim, então, nós nos identificamos de algumas formas, de algumas maneiras, com a grande dor e o peso que aquela mulher passava. Outra importante informação desse texto é o exemplo da sua fé. Nós olhamos neste texto e vemos com muita clareza o exemplo de fé que aquela mulher teve. Do versículo 27 até o versículo 33, diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher pegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Aquela mulher, ela tinha certeza que Jesus era poderoso e que poderia curá-la completamente da sua enfermidade. Ela foi atrás daquele que poderia lhe dar uma resposta. Ela tinha convicção. Ir atrás de Jesus, muitos foram. Assim como nos dias de hoje. Ir atrás de Jesus, muitos vão. Mover-se em movimentos de adoração, muitos são capazes de fazer. Levantar as mãos, fechar os olhos, cerrar os pulsos, clamar a Jesus em alta voz, todos são capazes de fazer. Neste exato momento em que estamos aqui congregados e reunidos, é possível que dezenas de milhões de pessoas no Brasil estejam fazendo o mesmo movimento que nós, indo atrás de Jesus, erguendo as mãos em louvor a Jesus, fechando os olhos para orar a Jesus, mas Ele tem capacidade de discernir como que está cada coração. Os discípulos até achavam que era uma piada, quando Jesus disse assim, quem me tocou? Aí eles retrucam, como assim? O Senhor está no meio de uma multidão, o pessoal está se apertando, se acotovelando aqui, o que mais tem é gente espremendo a outra aqui, é apertando e tocando, não é só apertando, é apertando forte. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Ele disse, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Muitos estão orando neste dia e nesta hora, muitos estão falando com Deus, mas o Senhor reconhece os toques especiais de fé. E quando o Senhor reconhece toques especiais de fé, Ele manifesta o seu poder. Ele manifesta o seu poder. Independentemente da multidão, para Deus não precisa pegar senha. A multidão pouco importa, para Deus não é nada. Mas o Senhor tem capacidade de discernir o que se passa em cada coração. A intenção com que cada um de nós nos aproximamos dEle, a forma como o buscamos e a forma como nós nos lançamos diante dEle. Nós não oramos e falamos com o Senhor como se Ele fosse uma opção subsidiária, secundária. Ele é uma no meio de muitas opções a quem eu posso recorrer. Ele sabe quando nós o buscamos, sabendo que Ele é a nossa única esperança, que nós não temos outro Deus além dEle, que a gente não está apelando para todos os santos, como se diz na linguagem popular, mas estamos clamando porque nós cremos. Quebramos a cara, torramos o que nós tínhamos em busca de cura, resposta e restauração em muitos lugares, batemos em incontáveis portas, não tivemos resposta. E então sabemos, eu só tenho a Jesus Cristo, eu só tenho a esse Deus para buscar, e é diante dele que eu vou me lançar. Ela dizia no seu coração, versículo 28, se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. Não tinha absolutamente nada falando sobre aquele protocolo.
Se você tocar na veste, se você pegar um lenço, você vai ser curado. Não tinha nada disso. Mas no coração dela, ela tinha certeza que aquele seria o meio pelo qual ela poderia ser curada pelo Senhor. Ela não pediu uma audiência com Jesus, ela não pediu um momento reservado, ela sabia que aquilo seria praticamente impossível. Aquilo que estava diante dela como possibilidade, ela agarrou com todas as suas forças. Você muitas vezes vai se encontrar em situações parecidas. Você vai provavelmente se encontrar em algum momento da vida, se já não se encontrou ou se não se encontra, onde pensará assim: estou num beco sem saída, estou numa sinuca de bico, estou encurralado, eu não tenho... Eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho a quem clamar, eu então vou me lançar aos pés do Senhor. Nos lembra, por exemplo, o salmista, no Salmo 121, versículos 1 e 2, quando ele diz: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você acredita que muitas vezes o próprio Deus, ele vai eliminando uma a uma aquelas que nós pensávamos que seriam as alternativas para o nosso socorro, exatamente para que nós cheguemos do ponto de vermos que ele é a única resposta. Por que que nós invertemos tudo? Por que que o Senhor não é a primeira fonte de busca? Por que que nós não vamos primeiramente diante do Senhor? Por que que não nos lançamos diante do altar do Senhor, clamando a Ele por misericórdia? Porque, em regra, nos parece que as pessoas deixam a busca pela resposta do Senhor em último lugar. Depois que já tentaram o recurso da própria capacidade, aquilo que o dinheiro pode conseguir, aquilo que as influências sociais podem conseguir. Olha, eu tenho bons relacionamentos, eu tenho muita gente aqui da pesada que me conhece, que só precisa uma ligação e eles vão resolver esse problema. E quando tudo isso falha? Por que que nós deixamos para procurar a resposta que tem no Senhor em último lugar? Pena que aquela mulher tenha demorado tanto. Veja, o texto fala que ela passou 12 anos sofrendo com aquele corrimento, com aquele fluxo hemorrágico. 12 anos. Ela gastou tudo o que tinha. Talvez era uma mulher endinheirada, mas ela ficou completamente falida. Ela esgotou tudo o que tinha em busca de tratamento. Quanta garrafada aquela mulher deve ter tomado? Quantas consultas, quantos ginecologistas da sua época ela deve ter ido atrás? Hematologista, todo tipo de especialista, e nada de resposta. Quando ela já não tinha mais alternativa nenhuma, ela foi atrás de Jesus. Por que que nós fazemos isso? Por que que aquela mulher demorou tanto? Por que que nós demoramos tanto de buscar a resposta em Jesus? Por que que nós demoramos tanto para entendermos que Jesus é a primeira e a mais eficaz alternativa para as nossas dores, para os problemas que estamos enfrentando? A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Clama a mim, clama a mim, clama a mim. Você clamará a mim no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. É o que diz a bendita palavra do Senhor. Clame ao Senhor, peça a Ele ajuda, peça a Ele socorro. Muitos nos assemelhamos a ela, nesse aspecto negativo, infelizmente. Só nos lembramos de Jesus quando chegamos ao fundo do poço. Só nos lembramos de Jesus quando não temos mais saída. Só nos lembramos de Jesus depois de termos tentado com todas as armas e recursos próprios, recursos humanos, nossas habilidades, influências, e tudo ter dado errado. Clame primeiro a Jesus Cristo. Busque a resposta nele primeiro. Depois que estão exaustos, é aí que muitos vão procurar Jesus, extenuados, falidos, feridos, abandonados,
cansados, sobrecarregados. É exatamente aí que muitos vão procurar Jesus, quando já estão completamente destroçados. Mas não perca a sua esperança. Sabe por quê que você não deve perder a esperança? Porque Mateus 11:28 fala exatamente sobre isso. Apesar de tudo isso, Jesus ainda se posiciona diante de nós e diz assim: você está se sentindo abandonado, destroçado, falido, esgotado, exaurido, completamente exausto? Venha a mim, você que está cansado. Venha a mim, você que está sobrecarregado. Venha a mim, você que se sente oprimido, e eu te aliviarei. Venha a mim. Esse convite é feito por ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Eu não teria absolutamente nenhuma capacidade de propor a você algo desse nível, mas Jesus tem essa capacidade. E quando Ele diz a você: venha a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que se sente oprimido, e eu te aliviarei. Eu te aliviarei. É a promessa do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, por orgulho, nós preferimos continuar enfrentando sozinhos os dramas da vida, as nossas dores, as batalhas terríveis que a gente tem enfrentado. Muitas vezes por medo de fazer uma oração. Às vezes eu vejo as pessoas, tem gente que tem medo de fazer um pedido de oração, porque não quer se expor. Porque tem medo que alguém ouça aquele pedido de oração e comece a pensar: por que fiz esse pedido de oração? E às vezes por esse orgulho, nós vamos enfrentando lutas tão difíceis e pesadas sozinhos, sem ter muitas vezes gente que nos ame, que tem intimidade com Deus para poder orar por nós também e colocar nossa causa em oração diante do Senhor. Mas os braços de Jesus estão abertos, estão chamando por mim, estão chamando por ti, estão chamando a nós para que nos aproximemos do Senhor e alcancemos nele o alívio e o descanso que somente Ele pode dar. A boa notícia é essa, que Jesus, sabendo de todas as batalhas que nós já temos enfrentado, de todo o recurso que já gastamos em busca de respostas, de todas as portas que já foram batidas em nossa cara e que não se abriram diante do nosso clamor, ainda assim, Ele nos recebe com alegria e de braços abertos. Ele diz: venha a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Jesus não é orgulhoso, Jesus não é vingativo. E Ele tem toda a capacidade de receber a mim e receber também a você. Uma outra importante informação que colhemos aqui nesse texto é a informação de que o milagre foi operado por Deus na vida daquela mulher. Veja comigo o versículo 34. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Olha que coisa extraordinária. O milagre operado por Deus na vida daquela mulher. Imagine, 12 anos, um sangue que não parava de jorrar. E aí, de repente, quando ela toca em Jesus, algo diferente acontece. O sangue parou. Imagina o coração daquela mulher. Você já enfrentou uma batalha muito severa, e aí, de repente, aquela batalha teve um fim, e você sentiu aquele alívio, você sentiu aquela brisa do céu invadindo a sua alma, você sentiu aquela paz. Foi a sensação que aquela mulher teve, quando o milagre do Senhor foi operado na sua vida. Pensa na batalha que você tem enfrentado. Qual a pior batalha que você tem enfrentado na sua vida? Talvez você tenha enfrentado a batalha de uma doença que na literatura médica diga assim: não tem cura. E talvez você clama a Jesus Cristo. Talvez você carrega no coração aquele fardo de dizer assim: eu queria tanto realizar esse sonho. Eu queria tanto, por exemplo, ter um filho, mas eu não posso. Você já pensou o que pode acontecer no momento em que o Senhor liberar um milagre como esse pelo qual você tem clamado há tanto tempo? Qual vai ser a sensação do teu coração? O que se vai passar na tua mente, na tua alma? Exatamente o que essa mulher passou. 12 anos ininterruptos, lutando, batendo. Nós nem conseguimos explicar como é que essa mulher continuou viva.
mas ela continuou viva, sofrendo. Mas no momento em que encontrou-se com Jesus, o Senhor colocou um ponto final no seu sofrimento e na sua dor. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá e fique livre desse seu mal. Só Jesus tem esse poder. Só Jesus tem essa capacidade. Se o Senhor tocar em você, se o Senhor liberar virtude e poder sobre tua vida, você pode sair daqui com o milagre do Senhor na tua vida. Coisas pelas quais você clama, que talvez nem quem vive perto de você, como um cônjuge, um filho, um pai, nem saiba que você ora a Deus. Mas você pode receber do Senhor, se Ele quiser, o milagre que Ele desejar liberar sobre a sua vida. Clame ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos encoraja a termos fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção das coisas que não se veem. Na lógica humana, você vê o chão, bota o pé. Pela fé, primeiro você bota o pé, depois Deus coloca o chão. Você vê o invisível, porque é assim que a fé opera. É a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção, até daquelas coisas que não se veem. E assim o Senhor manifesta o seu poder. Creia e clame a Jesus. Peça para Ele: Senhor, fortaleça a minha fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que é necessário que aquele que o busca creia que Ele existe e que dá galardão para aquele que o está buscando. Quem nos encoraja a ter fé é o nosso Senhor. Quem nos encoraja a ter fé é o nosso Deus. Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E que nós devemos orar. E que nós devemos clamar. E a Bíblia usa figuras como a que diz assim: bata, batei, e a porta se vos abrirá. Clame a Jesus Cristo. Tenha coragem de pedir ao Senhor: Pai, me surpreenda com a tua graça, porque eu sei que tu és poderoso e tu podes fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. É por isso, Senhor, que eu me lanço aos teus pés. Pai, eu me coloco aqui diante do Senhor, porque tu sabes esta luta que eu tenho enfrentado há tanto tempo, há tantos anos. O Senhor sabe o quanto que isso já consumiu, não só recursos, mas também o meu psicológico, a minha alma, as minhas energias, minhas forças, talvez até a minha fé. Mas, Senhor, mesmo que eu esteja aqui ainda altamente debilitado, em todos os sentidos, com os resquícios de fé e força que eu tenho, eu me lanço diante do Senhor. Porque eu sei que se o Senhor manifestar o teu poder, coisas tremendas acontecerão. Porque tu és Deus, e eu creio no teu poder. E eu creio que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Eu tenho tido coragem de conversar com Deus nos momentos de oração e fazer pedidos para Deus. Pedidos que aos olhos humanos são pedidos impossíveis de serem alcançados, impossíveis de serem realizados. Eu quero te encorajar também. Às vezes fazemos orações tímidas, porque nós pensamos que o Deus que acolhe a nossa oração somos nós, e que Ele é igual a nós, é nivelado conosco, e não é. Ele é um Deus que está além da nossa capacidade de compreensão. Ele tem poder, irmãos, para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Quantas vezes eu oro a Deus e digo assim: Senhor, aos olhos humanos isto aqui é impossível, mas eu recebo fortalecimento na tua palavra que diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não há impossíveis para Deus. A palavra do Senhor diz: não haverá impossíveis para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Se Deus quiser fazer um morto ressuscitar, Deus vai fazer isso, porque Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida e inclusive sobre a morte. Eu quero te encorajar nesse momento a falar com Deus e a orar. Eu gostaria que nós encerrássemos esse momento falando com Deus em oração, e que você tivesse a oportunidade de, onde você está agora, conversar com Deus e colocar diante do Senhor aquilo que tanto move o teu coração, que move a tua alma.
Talvez são pedidos que não são pedidos desconhecidos para Deus, porque você os coloca regularmente diante do Senhor. Talvez você ora todos os dias colocando diante do Senhor, mas você pode, depois de ouvir essa palavra, se lembrar que existem toques que tocam o coração do Senhor de maneira diferente. Aquela mulher no meio de uma multidão tocou em Jesus e ele sentiu um toque diferente. Então, no meio de centenas de pessoas, no meio de milhões de pessoas que talvez nesse momento falam com Deus, o Senhor pode encontrar em você uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé que não vacila, que não duvida, mas que se entrega sem reservas diante do Senhor. Senhor, eu sei que o teu não pode ser uma resposta para o meu bem supremo, mas eu sei que tu podes também atender este pedido do teu filho e da tua filha. Senhor, eu confio em ti. Quantos testemunhos nós temos ouvido de um Deus que traz à existência coisas que não existem, que quebra a lógica, que quebra diagnóstico, que contraria tudo e manifesta o seu poder. Ele pode fazer também com você, com a tua vida, porque Ele é Deus. Eu gostaria que nós orássemos, tirássemos esse tempinho aqui para falarmos com Deus, para colocarmos diante do Senhor nossa causa em oração. Ah, Senhor, quanto que nós carecemos do Senhor. Oh Deus, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes os nossos caminhos. Tu sabes, ó Deus, quem nessa noite está aqui e que talvez, ó Deus, está numa situação igual, até pior do que aquela mulher enferma com fluxo hemorrágico. Talvez é uma pessoa que ora há décadas, clamando por uma resposta do Senhor. E talvez, ó Deus, essa grande angústia desse coração não é um fluxo hemorrágico, mas é a conversão de um filho querido, é a conversão de um marido, de uma esposa. É um milagre, uma cura de uma doença que os médicos e a medicina disseram não tem cura. Talvez, ó Deus, é a abertura da madre, é o privilégio de gerar um filho, de poder ter uma concepção. Ah, Senhor, Tu sabes o quanto que esse pedido é importante para esse filho, para essa filha que ouve a Tua oração. Nós sabemos, ó Deus, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que nós não conseguimos enxergar e discernir todas as coisas. Mas com a Tua palavra, nós aprendemos, ó Deus, que o Senhor quer que nós oremos e que nós lancemos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos, ó Deus, que para o Senhor, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Mas foi o Senhor que nos encorajou a orar. E é por isso, ó Deus, que nós encorajamos a todos os teus filhinhos nessa noite a clamarem ao Senhor, sabendo que o Senhor pode fazer até o impossível acontecer nessa noite. Senhor, Tu sabes melhor do que eu que nesse momento milhões de pessoas estão pelo Brasil afora, celebrando, orando, falando com o Senhor, adorando ao Senhor. E todos de alguma forma, ó Deus, querem chegar perto e tocar no Senhor. Mas o Senhor conhece os toques especiais, cheios de fé, de gente que entendeu que Jesus não é uma esperança, não é uma opção, mas Jesus é a única resposta que nós temos. E nós cremos que o Senhor pode ouvir essa oração nessa noite. Oração talvez de uma mulher simples, de um homem simples, quase invisível, mas que para o Senhor é alguém muito amado. E que os teus olhos estão abertos e os teus ouvidos estão atentos. Por isso, ó Deus, eu te suplico nesse momento, como igreja, unimos os nossos corações em oração e pedimos ao Senhor: Pai, ouve a nossa oração. Manifesta o teu poder, Pai, para que todos vejam e creiam que Tu és Deus. Nós cremos, ó Deus, que homens e mulheres de Deus que estão aqui nesta noite, presencialmente, acompanhando essa transmissão, aonde estão nesse momento, falando com o Senhor, podem receber o milagre do Senhor, se esta for a Tua vontade. Por isso, ó Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos. Nós nos rendemos aos Teus pés, porque Tu és tudo, ó Deus, que nós precisamos para viver. Obrigado, Senhor, porque nós podemos orar confiando que o Senhor tem o melhor para nós. Nós nos lançamos
nos teus braços e decidimos confiar no Senhor, porque o Senhor é Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vou convidar os irmãos diáconos